aqui para gravar. Então, tá aqui gravando hoje é dia 19 de agosto, estou com aulas de pose, que é ator, diretor de teatro há 30 anos, é dramaturgo e poeta, integrante do grupo Teatro da Aldeia e da experiência Diva, autor dos livros Refletindo, de 1992, Cicatrizes, de 2016, e Volta ao Lado, que está aqui, ó. Pensei em ler um poema, mas depois a gente seleciona, aqui de 2019. Eu tive o prazer de estar lá com você. Wallace, primeiro quero agradecer a sua presença aqui. Né? A gente vai bater um papo para você contar um pouquinho da sua experiência com gestão de projetos para uma turma de administração. E o objetivo aqui é porque o convite nosso é para que eles entendam vários tipos de empresas diferentes, empresas não tão nos padrões que eles muitas vezes são acostumados, né? Porque muitas vezes se faz um curso pensando nas grandes empresas. E a realidade nossa, do dia a dia da maioria das pessoas, será pequenas e médias empresas, o dia a dia, o empreendedor que vai construindo a sua história, igual o caso de vocês, quem trabalha com cultura, os gestores culturais, né? E aí é isso, é um pouquinho da sua experiência para que você conte, que vai enriquecer muito a turma toda, que eu tenho absoluta certeza. Então, muito obrigada, bom dia. Vamos lá? Eu que agradeço, bom dia. Então, eu gostaria, te passei um roteirozinho, né? Que você contasse um pouquinho da sua experiência de vida, da sua atuação profissional, como é que você chegou até esse momento, né, de viver exclusivamente da arte, que é tão bacana, tão digno, né, e tão difícil num país como o Brasil. Sim. Então, contasse rapidamente isso para a turma te conhecer. Tá, joia. Eu comecei escrevendo poesia ainda no colégio, talvez motivado por um grande amor, né? A gente sempre tem uma motivação para começar alguma coisa. E foi aprimorando no decorrer dos anos a escrita, lendo muito, eu lia muito livro, assim, até os meus 11, 12 anos eu já tinha lido cerca de 2.000 livros. Porque a gente não tinha TV em casa, e aí esse hábito da leitura que eu adquiri desde pequeno fez com que eu ampliasse meu repertório, tivesse um repertório mais diversificado e rico. E aí eu fui aprimorando a escrita no decorrer dos anos, até culminar com a publicação de livros, né, como o que você mostrou aí. Então a poesia aconteceu na minha vida primeiro. Então em 1990 eu já escrevia, já publicava textos em revistas, tal, quando eu, por algum motivo, eu fui assistir uma peça de teatro, aquela peça me tocou de tal forma que eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ser essa pessoa que está em cima do palco, trabalhando dessa forma. Aquilo me mexeu muito comigo. E aí eu saí dali, procurei um curso de teatro, o caminho normal, né? Você tem dois caminhos viáveis, assim, ou você vai pelo campo do aprendizado acadêmico, né, procura uma faculdade, ou você, no caso da arte, claro, né, isso não se aplica para medicina, isso não se aplica para advocacia, para engenharia, mas no caso da arte a gente tem esse viés que é possível você aprender sozinho, né, você ter o seu próprio a sua própria trajetória de vida. Temos aí os grandes mestres da cultura popular e que nunca frequentaram uma faculdade e são mestres naquilo que fazem, são maravilhosos, assim, produzem obras-primas, então a arte tem essas coisas. Aí eu fui procurar um curso de teatro em 90, não encontrei, mas encontrei uma turminha na saída do teatro um outro dia, que era um festival, né? Eu fui assistir vários dias, e num dos dias eu encontrei uma turminha e falou, vamos fazer um grupo, vamos montar um grupo. Então, a minha trajetória começa de forma amadora, né? Em 90 eu era bancário, trabalhava em banco, enfim, aquela loucura toda, e fazia teatro nas horas vagas, então por isso era amador. Depois virei funcionário público, continuei fazendo teatro nas horas vagas, aí isso chegou um momento que não me satisfazia mais, eu saí da prefeitura e comecei a trabalhar exclusivamente com teatro, com gestão de projetos e dando aula.
Então, eu começo a trabalhar dessa forma por volta do ano 2000, 10 anos depois. Não dá para sobreviver só de bilheteria, né? A arte e a cultura, de modo geral, no Brasil, são áreas que são dependentes de políticas públicas. Na verdade, Então, no mundo como... inteiro. A gente fala que é uma É, política brasileira, mas não é. é, O mundo inteiro e o é, mundo desenvolvido e rico, talvez sim, sim. as políticas públicas sejam ainda maiores, mais consistentes, né? É que, na verdade, na Europa, por exemplo, em alguns países da Europa, no Canadá, na Austrália, a gente tem um estado que tem políticas públicas voltadas para a arte e cultura, porque entende que a arte e cultura é um motor da economia. Sim. Isso é uma mudança de paradigma e uma mudança de pensamento. Claro que essas civilizações mais antigas, talvez tirando a Austrália, mas enfim, elas compreendem a arte e a cultura de uma maneira diferente da gente. O Brasil ainda é um país muito jovem, ainda tem muitos problemas sociais a serem resolvidos. Mas a arte e a cultura movimenta bilhões de reais aqui no Brasil, né? Movimenta Pudessem ser muito dinheiro. resolvidos pela cultura, né? Ah, A sim. cultura ajudando a solucionar esses problemas sociais. Exatamente. Não, Fora depois que eu movimento. resolver tudo, vamos ter cultura, né? A cultura Então, deveria pois ser é. parte. E eu A acho gente que vai essa chavinha conversar sobre isso um dia ainda. é, é essa chavinha que precisa ser mudada. Então, como eu já sabia que não ia dar para sobreviver de bilheteria, desde aquela época eu já eu comecei a me especializar em escrever projetos, em desenvolver projetos, me formei em administração de empresas, e comecei a trabalhar mesmo com gestão, com avaliação. Fiz pós-graduação também em gestão de projetos e administração de organizações de terceiro setor. Isso tudo paralelo, montando peças, gerindo as peças, gerindo os projetos de literatura, de teatro. Mas, assim, eu vivo profissionalmente desde meados dos anos 2000. Vivo bem, assim, razoavelmente bem. Claro, né, pagando as contas daquele jeito que todo mundo paga, mas é isso. É uma profissão digna, como qualquer outra, né? Conta um Um pouquinho pouco para a isso. gente, Alice, que a gestão cultural no Brasil passa muito pela gestão de projetos, né? Diferentemente, Uhum. assim, a gente não pensa nisso, mas quem é do setor, é o que você falou, faz isso o tempo todo. Conta um pouquinho como que isso funciona, né? Como é que é um projeto, quando que vocês começam, um pouco assim, como é que vocês pensam nesse projeto, e, enfim, qual que é a importância do projeto para o seu segmento, né? Para o setor de teatro. Eu vou fazer uma análise meio torpe com um projeto de engenharia, tá? Só para a gente compreender um pouquinho. Claro, uma coisa não se compara com a outra. Mas, por exemplo, um projeto de engenharia, acho que na maioria das vezes ele nasce de uma necessidade, não de um desejo. A menos que seja o desejo de um gestor construir um museu, e aí existe um desejo, não é uma questão... Também é uma questão de necessidade, os museus são necessários também, mas muito mais uma questão de desejo, como o Guggenheim, como o Museu de Nova York, enfim, são Nosso obras MASP, né? arquitetônicas alçadas a categoria de obra-prima, é bonito de se ver. Então, tem um elemento de desejo estético aí envolvido. Mas, a maioria das vezes, os projetos são por necessidade. É construir um viaduto, saneamento básico, é questão do edifício tal, XY. Na cultura, a maioria dos projetos nasce da necessidade de um desejo latente que bate e das angústias que a gente tem como artista. Porque o artista ele é um regulador da temperatura do planeta, da temperatura moral, humorística, né? Social. Oi? Social, né? Oi? Isso, social, Temperatura exatamente. Então, social. essas pulsões, né, levam a gente a pensar projetos de forma mais integrada. Então, tem projetos que nascem realmente da necessidade social, dependendo do grupo que está envolvido numa determinada comunidade, por exemplo, surge a necessidade de montar um espetáculo que fale de determinadas coisas e que envolva essa comunidade. Então, é uma obra de arte, mas também tem uma função social clara. E muitas vezes é por conta da necessidade do grupo que está gerindo isso aí. A gente quer falar
sobre modelos e mecanismos de poder. Queremos falar de política sob o viés dos mecanismos de poder. Então, vamos montar um Shakespeare, vamos montar um Ricardo III, e a partir da obra Ricardo III, a gente vai esmiuçar como é que se dá, por exemplo, a chegada de um líder autoritário, psicopata no poder, com a anuência da classe dominante conservadora. Ricardo III, Shakespeare, que foi escrito lá no século XV. É uma obra de arte, é um clássico até hoje, porque é atual. Ainda hoje temos figuras como essas ascendendo ao poder. Aí eu monto o Ricardo III, e é um espetáculo lindo, esteticamente lindo, com uma bela de uma trilha sonora, e eu tenho que montar tudo isso no projeto. Ele tem que ser bonito, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ser muito bem montado, tem que estar cercado de bons profissionais, e tem que ter uma relação de custo-benefício também, né? Eu não posso viajar na minha planilha e fazer um projeto que estoure todos os orçamentos. Então, é uma matemática que a gente lida sempre que a gente vai fazer projeto. Um bom projeto, para ele, por exemplo, ser aprovado em mecanismos de fomento, de cultura hoje no Brasil. Por exemplo, eu tive 6 projetos aprovados no PROAC nos últimos 10 anos, tive 2 projetos aprovados... PROAC, que é do governo estadual, PROAC, né? que é um programa do governo do estado de São Paulo. Tive 2 projetos aprovados na Funarte, que é uma autarquia do governo federal, e 2 projetos aprovados no Fundo Municipal de Cultura, que é um projeto cultural aqui do município de São José dos Campos. Uhum. Bom, eu analisando assim, né, é claro que uma banca examinadora é sempre uma incógnita, mas a gente, por experiência própria, talvez eu possa dizer que existem 3 fatores que contribuem para que um projeto tenha chances de ser aprovado. A primeira é que seja uma ideia inovadora, em todos os sentidos, artisticamente falando. A segunda é que seja um projeto que tenha diálogo com o seu tempo atual, né? Ele é um projeto que ele é necessário para os dias de hoje. Ele pode não ser inovador, mas ele é necessário, porque ele dialoga com o tempo de hoje. E um terceiro, que é um projeto que não é nenhuma ideia inovadora, ele é um projeto também necessário, mas não é uma prioridade, mas ele se cerca de profissionais de ponta. Esses três vieses contribuem para que o projeto, pelo menos, ele, no meio de uma pilha de outras centenas de projetos, ele possa ter o olhar mais aguçado de quem está avaliando e falar, opa, esse projeto tem alguma coisa diferente. Então, ele já passa por uma pré-seletiva. De certa forma, assim, eu tenho agido no item 2 e no item 3, porque só gênios conseguem fazer projetos de inovação um atrás do outro. Eu não sou gênio, sou trabalhador braçal, eu tenho que ficar pensando em possibilidades, em diálogo, em projetos que dialoguem com o meu tempo. Então, talvez até dê mais trabalho, mas é como a forma como eu tenho trabalhado os projetos no meu grupo. Como é que vocês se organizam? Porque, vocês no teatro, você está em vários lugares, né? Você faz poesia, que é sozinho. Você está no grupo Experiência Dylan, que é com uma turma. E no Teatro da Aldeia, que é com outra, né? Como é que vocês se organizam nisso aí? A questão de na tem maioria um líder, não tem um líder? Como é que você se estrutura? Não tem líder. Hierarquia? Não tem hierarquia. A gente trabalha no modelo horizontal. E eu acho que isso é uma grande experiência, um grande aprendizado que a arte pode nos dar. Os modelos hierárquicos, eles já estão ficando defasados. Eles não dialogam com as necessidades contemporâneas do mundo hoje. Ainda mais agora com pandemia, com tudo sendo revisto, com tudo sendo questionado. Eu espero que o modelo hierárquico também seja questionado. Nós temos trabalhado muito no modelo horizontal. É claro que sempre alguém dá uma ideia, eu acho que não há nenhum problema sobre isso. A gente trabalha a questão da propriedade intelectual de forma muito, muito transparente, muito tranquila, né? Mas os projetos nascem de forma horizontal, com debate, de forma coletiva. E aí o que a gente faz é dividir por funções, né? Para não sobrecarregar nenhum nem outro. Então, por exemplo, no nosso grupo, um fica responsável pela escrita do projeto, que no caso eu, outro fica responsável pela parte fiscal, né, financeira,
de elaborar toda a planilha, equacionar os custos, tudo, que é um outro trabalhinho também, que demanda um tempo. E um outro pela parte dos contatos com os profissionais, que é uma parte importante também. Um bom projeto, ele é feito a partir de uma boa rede de profissionais, uma boa rede de contatos que você tenha. Isso é super importante. Então, manter essa rede sempre ativa, né, movimentar essa rede, então tá sempre, isso é muito importante. E aí a gente divide as funções, então acaba não sobrecarregando para ninguém, mas eu fico com a escrita e eu dou o fechamento do projeto no final e inscrevo o projeto nos canais competentes. Mas trabalhamos de Geralmente, forma horizontal e coletiva. bacana. E geralmente, entre o momento que vocês começam a planejar até o momento que finaliza, e depois eu queria que você falasse um pouquinho dessas etapas, porque é um período longo, né, Wallace? Geralmente Entre é anual, é bianual, como é que é? entre o lampejo de uma ideia, o desejo de se fazer alguma coisa, esse início de movimentação até a aprovação do projeto numa lei, leva cerca de um ano e mais uns 10 meses para a execução do projeto. Então, digamos que quase 2 anos. Só que isso não quer dizer que a gente fique 2 anos, que a gente apresente um projeto novo a cada 2 anos. Porque como é que funciona? A partir do momento que o projeto está finalizado, né, ele está redondinho, ele está pronto para ser inscrito, ele inscreve, a gente já dá start no segundo projeto. Independente se ele vai passar ou não, a gente já está com a próxima ideia no forno. E aí, muitas vezes, o projeto é aprovado, a gente está num processo de montagem e já está fomentando o projeto do próximo ano. Mas, em média, é um projeto por ano. Projeto por ano. Projeto por ano aproximadamente. Isso É. em um grupo, né? Que você tem os E um outros. grupo, às vezes, aí quando você tem 2, 3 grupos, é uma loucura, né? É vários projetos para gerenciar. É bacana. Me conta uma coisa, e essas distribuições das tarefas, elas são feitas de acordo com a habilidade de cada um adota para si, ó, meu é esse e tal, né? E as coisas Sim, fluem bem sim, dessa maneira, né? sim. É interessante que a gente trabalha muito de forma intuitiva, né? Claro, essas descobertas de habilidades, elas são procedimentos que a gente foi desenvolvendo no decorrer dos anos, levou um tempo. Isso não quer dizer que eu encontre um grupo de pessoas hoje para trabalhar e isso imediatamente salte aos olhos. Não, isso um grupo demora para ser depurado, né? As relações de um grupo demoram um certo tempo para serem depuradas. Quando essas relações são depuradas e a gente consegue olhar um para o outro e saber muitas vezes o que o outro está pensando, aí a equipe está azeitada, as engrenagens estão azeitadas, a gente vai num ritmo muito bom, entendeu? Mas leva um tempo até a equipe se acertar. Isso é feito de forma intuitiva. Agora, no caso de outras áreas, por exemplo, você está de novo, sei lá, engenharia, é necessário se ter especialização, né? Aí acho que cada um se especializa numa área e quando é formada a equipe tem especialistas, o que é também maravilhoso, porque a coisa segue num outro tempo também, né? Não precisa de tanto tempo para que a equipe tenha afinidades, enfim. Pouco isso. Coisa que eu noto na área de teatro, por exemplo, da arte em geral, as pessoas estudam muito, né? Wallace, assim, e mesmo que não haja formação acadêmica, Sim, formal, há cursos livres, uma sim, pesquisa, uma sim. investigação, um mergulho muito profundo, muito sério, né? Muito responsável em tudo, né? Claro, eu, por exemplo, o ano passado fiz uma residência no Equador, com um grupo do Equador, um grupo de Eu me amigos, é um lembro. grande grupo, um dos maiores da América Latina. Fiquei 15 dias lá, aprimorando meu espanhol e em sala de ensaio, 10 horas por dia trabalhando. Claro, o tempo todo, a gente precisa se reciclar também, né? E senão a gente fica obsoleto. Tem isso também, né? O artista, ele é uma antena parabólica do mundo, dos problemas do mundo, das virtudes do mundo, né? Das boas relações, dos bons encontros. Mas para se ser uma antena parabólica, você precisa estar conectado
e está se experimentando e expondo limites, assim, colocando limites, indo além dos limites o tempo todo, estudando o tempo todo, buscando conhecimento, porque senão você fica obsoleto. Porque realmente as demandas elas mudam numa velocidade muito grande. Mas é muito estudo, você tem razão. Eu vejo muito trabalho, a turma É, estuda demais. muita experimentação, coisas que às vezes não dão certo, mas que viram experiências também, isso é importante, né? Eu acho interessante que na arte não existe a palavra fracasso. Muitas vezes a gente faz um projeto que ele não acontece de alguma maneira. Já aconteceu comigo, assim, a plateia não morre de amores, a gente não consegue circular muito, as bancas examinadoras ficam en passant, a coisa não vai, por algum motivo não vai, mas é uma experiência, porque para o próximo projeto a gente vai analisar o que aconteceu e vai tentar não fazer de repente da mesma forma. Então são sempre experiências, né? Isso é importante dizer. Uma coisa em projeto até que você tocou agora, que sim, tem o pré-projeto, né, antes da execução em si, que é esse momento que você faz, planeja, faz os cronogramas, os orçamentos e tal, depois você vai para a ação em si, que é quando você lança o espetáculo e tal, e depois ainda tem o pós, né, a pós-produção, né, que se avalia tudo, presta contas, não é isso? Isso, exatamente. Tem a prestação de contas e tem o que fazer com o produto quando ele está finalizado. É uma outra questão. Ai, como Porque é que é? enquanto ele está sobre o guarda-chuva, enfim, do edital, do qualquer que seja o mecanismo de fomento, a gente segue rigorosamente um prazo, né? Por exemplo, eu estou com um projeto agora do Fundo Municipal de Cultura, a gente tem um prazo para finalizá-lo, um prazo definido por lei. Como qualquer, enfim, edital público. Agora, depois que eu fiz a prestação de contas, né, avaliei, fiz a prestação de contas, entreguei, aí o governo falou, ok, está tudo certo com o teu projeto, o projeto é meu. E aí é uma outra luta, né, porque eu tenho que circular com ele, eu tenho que pensar em modelos de fruição desse produto, ele tem que circular, ele tem que ganhar fôlego, porque senão ele morre. Então é uma outra preocupação. Ele está Que aí pronto, né? O também vai. investimento foi feito já, É, né? exatamente, é. Então, a gente tem desde a ideia inicial, né, que parte do desejo, do que queremos fazer, depois como queremos fazer, né, a gente senta e é uma questão técnica, de escrever o projeto, o quê, por quê, para quem, quando, onde, tal, que é todo aquele esqueletinho que o projeto segue, e por fim, ele é avaliado e se passa, a gente faz, se não passa, a gente faz também, muitas vezes, isso é importante frisar. A gente definiu como grupo que não dependeria de verba do governo, porque está muito difícil, está muito concorrido. E então, dependendo do projeto, a gente faz ele acontecer. E aí alguém deve se perguntar assim, mas como é que você faz um projeto acontecer sem dinheiro, né? Sem aporte financeiro? Então, na arte, além do modelo horizontal de trabalho e do modelo coletivo, onde se divide responsabilidades, se divide deveres e direitos, além desse modelo, a gente também tem uma coisa chamada colaboração. Então, dentro da minha rede de contatos, eu conheço um dramaturgo X, que é bom, e ele cobra, sei lá, X por um projeto. Então, ele provavelmente não está na minha alçada de colaboração, mas continua na minha rede de relacionamentos. Mas eu conheço um dramaturgo que ele é um cara como eu, assim, começou mais ou menos na mesma época, a gente está na luta muito próximo, e aí eu ligo para ele e falo assim, e aí, camarada, você topa entrar nessa com a gente e quando o projeto ficar pronto a gente define porcentagem e ganha de acordo com o que for fechando? Ah, top, beleza, arrumei o dramaturgo. A mesma conversa com o diretor, a mesma conversa com o cenógrafo, a mesma conversa com o figurinista, a gente forma a equipe, já tem a mão de obra, tem a ideia e a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar isso, fazer esse projeto acontecer e quando ele fica pronto também, é o mesmo caminho das pedras, de vender, de circular, e conforme o projeto vai recebendo
verba, a gente vai dividindo de acordo com o escalonamento que foi feito de porcentagem entre os profissionais. É um modelo de trabalho também, interessante de se pensar, porque nem sempre a gente vai ter aporte financeiro, não tem aporte financeiro para todos. Nem todos os projetos, por melhores que sejam, vão conseguir financiamento. Muitas vezes, no caso de projetos na área administrativa, na área de engenharia, depende de aprovação do banco, e o banco às vezes não dá aprovação. E aí, você fica com o projeto parado? Vamos buscar parceria. A palavra é parceria, né? A palavra é colaboração. Agora, de que forma que se dá isso? Cada grupo vai encontrar o seu timing de A trabalho. sociedade precisa encontrar essa palavra colaboração para outras áreas também, né? Ah, sim, Fala sim, que nos elevaria a um outro lugar, né? Uma outra posição de menos competição, sim. que é tão valorizada, né? E que traz tanto sofrimento também. Mas me conta uma coisa, e como é que fazer isso, né? Fazer gestão de projetos culturais, né? Que é essa área, hoje, no Brasil, em plena pandemia, em São José dos Campos e no estado de São Paulo. Porque imagino que tem aí influências, né, assim, tanto federais, estaduais, municipais. O que facilita, o que dificulta? Como é que tem sido esse momento? Uau! Olha, eu vou falar uma coisa que pode parecer estranho, mas assim, nunca houve tanto dinheiro para a área de cultura como agora. Pode parecer uma irresponsabilidade minha falar isso, mas não é. Eu fui fazer as contas, claro, que você tem também ao mesmo tempo que você tem muito aporte financeiro de dinheiro público hoje, que é necessário para movimentar uma área que está estagnada, que está parada, os artistas estão em casa, estão dentro de casa, sem poder trabalhar. Ao mesmo tempo que tem um aporte recorde de verba, também tem uma demanda recorde. Então, isso não é, enfim, nada muito excepcional. Oh, estamos vivendo um momento de boom. Não, não estamos. É que como a demanda aumentou muito, 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 houve também uma pressão para que aumentasse uma demanda de crédito, uma demanda de financiamento público para essa área se movimentar. Mas tem bastante dinheiro, tem muita gente escrevendo projeto, muito projeto bom, muito profissional bom, muito profissional saindo da televisão, saindo da novela das 8, para entrar no mesmo rol de reivindicação de projeto também, igual a gente, que está aqui, somos pobres mortais, nunca estivemos na novela das 8, mas vamos ter que lidar com todo esse universo pluri que se mostrou agora durante a pandemia. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz um cartaz e preguei na parede a quantidade de projeto que eu tenho para escrever até daqui 2 semanas. Jesus, vamos ver. Ah, pera, que eu vou tirar o meu vídeo para você mostrar, porque eu acho que não ficou bem mostrado. Tá bom. Peraí, vou tirar Vamos o lá. meu aqui. Deu para ver? Deu para ver. Tá. Deu para ver, beleza. Bom, eu não estou nem dormindo direito. Eu tenho trabalhado até de madrugada, porque são prazos, né? Tem que cumprir esses prazos. E então a pandemia ela está também servindo para a gente. O nosso home office hoje, na pandemia, é escrever projeto, escrever projeto, escrever projeto. A gente não sabe quando a pandemia vai acabar, mas com certeza a gente está gerando demandas e vamos trabalhar de alguma forma, seja online ou seja presencialmente com restrição de público. Eu estou dirigindo uma atriz em Curitiba, esse é um caso curioso, tá? Eu estou dirigindo uma atriz em Curitiba, por meio de Zoom também. Uhum. A gente faz horas de trabalho por Zoom e eu não conheço ela pessoalmente ainda. Nós fomos apresentados por um amigo em comum, ela é uma grande atriz lá em Curitiba e eu estou fazendo meu trabalho à distância. Em algum momento, terei que me deslocar até Curitiba de carro, claro, com todas as precauções, e a gente vai pegar um lugar para ensaio. E como é um trabalho de 2 pessoas, não há grandes problemas com relação à aglomeração, mas vou ter que fazer isso. Mas para você ver como é possível a gente trabalhar utilizando uma ferramenta como o Zoom, como o Meet, como o Teams, né? A gente está se reinventando nessa pandemia, isso é uma coisa muito curiosa.
a grande pergunta que existe hoje, por exemplo, é teatro filmado, é teatro? O teatro, então, que a gente está vendo pelo vídeo, né? Porque é a condição que a gente tem, porque os teatros estão todos fechados. Isso é teatro? É uma pergunta que não tem resposta. A gente tem muitas indagações, mas vamos ter que repensar o nosso modelo de produção também. Então, a pandemia está nos levando a isso hoje, né? Esse talvez seja o grande legado. Sim. A Adriana me contou, a Adriana do Teatro Aldeia, que ela até chorou a primeira apresentação que ela fez, e online, né? E que ela sentiu um vazio imenso, e eu contei para ela que, e eu comentei com os meus alunos também, porque o professor, assim como o teatro, a gente usa o corpo, né? A gente está dentro da sala de aula exposto ali a todas as reações, né? As caras feias, as caras boas, as concordâncias, né? E a gente perde Sim. isso, né? Nesse online. Sim, Não sim. nós dois aqui, a gente se olhando, a gente se vendo. Mas a aula, o pessoal fecha tudo, né? Bloqueia todas as carinhas e aí você não escuta só você falando. Saí com um vazio imenso. Assim, a Adriana falou, eu até chorei. Eu falei, não chorei, mas é difícil. Agora, a gente vai reaprendendo, né? Está descobrindo outras ferramentas mesmo desse momento, né, Laura? Vou citar de novo, vou falar um pouquinho de novo do Shakespeare. O Shakespeare ele escreveu um diário, tem um livro que são, acho que apontamentos dele, né, que foram compilados. E num dos apontamentos ele escreve o seguinte, mais ou menos assim, nas minhas palavras. Nesse exato momento, os teatros estão fechados. Os autores, como eu, estão sem trabalho, mas eu imagino que o problema maior seja com os atores, porque eles precisam do presencial, do corpo, para poder desenvolver o seu trabalho. Isso Shakespeare escreveu no século XV, porque a Europa estava passando pela peste negra. Sim. E as pessoas estavam trancadas em casa, né, com muita gente morrendo. Olha, para você ver como essa história se repete. E o Shakespeare escrevendo alucinadamente em casa, e é o grande autor contemporâneo ocidental. Ou seja, arrumaram jeitos de sobreviver a uma pandemia como aquela. Claro que os atores, no caso, são sempre o elo mais fraco, porque eles dependem da presença física realmente para poder fazer o trabalho. Não tinha internet naquela época. Então, os atores estavam em casa e realmente estavam em casa. Não tinha o que fazer. Hoje, a gente tem o advento da tecnologia. Então, a gente precisa repensar isso sim. Eu acho que dá vazio, claro que dá. Nossa, dá um vazio enorme. Mas é o que a gente tem hoje. Eu imagino que hoje quem está sofrendo mais é a cadeia produtiva, né? Iluminador, assistente de palco, esse pessoal que vive também da arte como o autor e o ator, mas que a gente não vê, o corpo não está lá todo dia, né? Mas o autor continua escrevendo em casa. Ele tá refletindo o mundo atual, ele está escrevendo. A questão é o que se faz com essa escrita, né? De que forma que ela se torna potente numa ferramenta dessa? Ela não vai ser potente, porque ela uma dramaturgia diferente de um roteiro para cinema. O cinema ele acontece de uma forma com um produto pronto, né? Ele é editado, ele tem os efeitos sonoros, ele tem truque de câmera, ele tem planos, enfim, ele acontece porque ele é um produto feito para acontecer na tela. O teatro não é dessa forma. O teatro precisa ter o contato vivo com o público. Uhum. Mas mesmo que o público esteja num Zoom, com os iconezinhos todos lá, porque todo mundo deixa fechado, né? De certa forma, é uma tristeza você ficar apresentando para uma tela com um monte de ícone, né? Mas eu acredito que dentro de pouco tempo a gente consiga apresentar para público restrito. Para 10 pessoas, para 15 pessoas, ok, não tem problema. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, mas são 10 pessoas, são 15 pessoas. Por quê? Porque eu acho que o maior valor, a maior riqueza e que a gente está aprendendo com essa pandemia é o valor do encontro. É o valor do encontro com o outro, mesmo que eu não possa te abraçar, mesmo que eu não possa te dar um beijo, mas eu posso estar olhando no teu olho, a 2 metros de distância, não tem problema nenhum.
O ato do encontro é que a gente precisa revalorizar, né? Precisa trazer de novo sentido para isso. E o teatro acho que vai colaborar bastante, mesmo que a gente apresente para um público bem restrito. Então, eu acredito nisso. Mas me Logo. conta beleza. Agora me conta uma coisa que eu ainda estou aqui pensando. Esse recurso imenso vem de onde, Wallace? Por exemplo, vamos pensar São José dos Campos, Estado, São Paulo, Federação. Federação, a gente viu a aprovação da Lei Aldir Blanc, que foi muito bacana, né? Que era já um recurso da cultura, Sim, enfim, sim. não saiu de nada para chegar aqui, né? Que Uhum, é sempre uhum. importante a gente esclarecer, mas É, que sim. não se sabia para onde ia e foi dado um encaminhamento que fosse, então, para a manutenção dos centros culturais, dos artistas e Uhum, a realização de editais, né? As pessoas precisam sim. sobreviver. Foi Então, ótimo, né? essa verba do governo federal, acho que em torno de 3 bilhões, né, de reais, parece muito dinheiro, mas para um país de tamanho continental como o Brasil, 3 bilhões é pouco. É Importante lembrar que pouco. a lei é da Benedita da Silva, Jandira Fegali, Isso. né? Uma É turma uma que... lei, é uma lei, é uma lei que foi brigada, foi defendida pela ala progressista do Congresso, pela oposição, e é importante frisar isso. Veio 3 bilhões do governo, distribuídos por todos os municípios do país, então fica muito pouco, porque quando você vê essa cadeia de distribuição, tem cidade, por exemplo, que vai receber 400 mil reais. É. Tem cidade como São José que vai receber 4 milhões, quase 4 milhões e meio. É Mas um tudo valor bem. importante para a cidade, né? Claro que é, claro que é. E aí, além desses 3 bilhões do governo federal, a gente tem um aporte de 100 milhões no PROAC, do governo do estado, que já está valendo para esse ano, tem um monte de editais abertos, e a gente tem as leis municipais, né? No caso de São José, o Fundo Municipal de Cultura, que também deve abrir edital logo, que tem um recurso para isso. Nós temos editais da Funarte, que é uma autarquia do governo federal, que foi até ontem. Temos instituições como Itaú Cultural, Centro Cultural São Paulo, Instituto Tomiotaki, SESC, e tudo isso, essas instituições têm movimentado também recursos no sentido de projetos voltados para a época de pandemia. Por isso que a gente, olhando de forma global, Sim. as instituições se sentiram na obrigação de ter que ser proativas, de oferecerem, porque senão elas também morrem. Elas têm que movimentar esse recurso, né? Esse recurso não pode ficar parado. Então, se você junta um pouco daqui, outro pouco ali, outro pouco de lá, do governo, quer dizer, dá um tanto considerável, mas a demanda é muito grande. A demanda é absurdamente grande. Então, o recurso, ele não é o suficiente mesmo, mas ele vai movimentar bastante coisa, já está movimentando e está fazendo com que a cultura, que a arte chegue em todos os lugares do Brasil. Isso é importante. Isso eu diria que é uma revolução. A Lei Aldir Blanc, ela é revolucionária, é um dos grandes projetos que já foram feitos pelo Congresso, né? Mérito do Benedita Alves, Benedita da Silva, Benedita da porque Silva, assim, Benedito Bené. porque ela agiu de acordo com uma demanda da classe, né? Uma demanda que era urgente, mas alguém precisava fazer isso, e que bom que foi ela, né? E aí esse recurso ele vai movimentar, e está movimentando a economia de vários municípios, por menores que sejam, e obrigando, inclusive, as comunidades culturais dos municípios a se organizarem em reuniões, em fóruns, formando os seus fundos municipais de cultura, seus conselhos municipais de cultura. Então, é revolucionário, porque ao final da Lei Aldir Blanc nós teremos uma estrutura de gerenciamento, de gestão de dinheiro público voltado para a cultura que jamais houve nesse país. Sim. Né? E não é mérito do governo federal, isso é mérito de um projeto de uma ala progressista do Congresso, de uma oposição, é bom que se diga, porque pelo governo federal ele fecharia as autarquias, ele fecharia, enfim, ele reduziu o Ministério à Secretaria, né? Hoje a Secretaria de Cultura ela é insignificante dentro da máquina estatal, então que bom que uma lei como essa possibilitou
essa movimentação toda, né? Uma lei muito popular, né? Perdidos. Que antes do Congresso houve uma mobilização da classe artística, o entendimento da importância da cultura e funcionamento desse segmento econômico mesmo, né? De gerar Sim, emprego, de gerar renda, de gerar trabalho para sim. tanta gente. Foi muito bacana. E me conta uma coisa, o que você vê para o futuro agora, Wallace, assim, do setor e a gente pensar nesse momento assim, de projetos se adequando a essa nova realidade, a esses desafios que estão aí. Você tem alguma... Eu vejo um futuro bem performático. Eu acho que é curioso, né? A gente fica refletindo, né? Essa pandemia obriga a gente a pensar num monte de coisa também. E eu vou fazer uma analogia aqui também torpe, tá? Mas vocês me perdoem. A gente assistia filmes de ficção científica. A gente via Blade Runner, a gente via, enfim, coisas de um futuro distópico. E o futuro distópico finalmente chegou, Chegou. né? Aquela distopia que a gente via, ela já está acontecendo, né? Black Mirror, tá lá, vários episódios eles já acontecem e vão acontecer com muito mais frequência. Então eu vejo um futuro performático. Agora, isso pode ser bom ou pode ser ruim. A gente pode realmente criar um distanciamento social cada vez maior, isso gerar outros problemas, ou, como o ser humano é camaleão, e o ser humano se adapta a cada crise mundial que o planeta tem, a cada crise histórica que o planeta tem, isso já vem desde a época das cavernas, isso é histórico. A gente se adapta e a gente vai saber encontrar formas de lidar com esse novo tempo, usando as tecnologias e, eu acho que melhor, talvez seja uma utopia minha, mas ressignificar o que é estar junto com o outro. Talvez esse estado todo traga uma revolução de ordem humanitária que estamos precisando. E a arte, como lida diretamente com o ser humano, ela é a linha de ponta disso tudo, né? A gente pensa em projetos muito intimistas, assim, já estamos começando a pensar em projetos muito intimistas que possam abranger poucas pessoas, mas que sejam potentes, né? Que sejam poeticamente potentes. Então eu vejo essas duas situações: a gente usufruindo das ferramentas tecnológicas e valorizando o encontro com o outro por meio desses projetos mais intimistas. Bom, eu vejo um bom futuro. Não é ruim, não. Embora a distopia tenha chegado, mas ela era necessário que a gente chegasse a ela em algum momento. Chegamos meio a fórceps, né? Fomos empurrados a ela de forma até brutal, né? Mas era necessário. Se não fosse agora em 2020, talvez fosse em 2025, talvez fosse em 2030. Então, o futuro está acontecendo agora, nesse momento. Isso é muito bom. Somos testemunhas oculares de um período histórico único, fundamental, imprescindível. E é bom que a gente tenha essa visão, porque nós estamos guiando o planeta para um outro caminho, e que eu espero que seja um bom caminho aí, diferente, muitas coisas diferentes das coisas que a gente já fez. É um desejo. É o nosso desejo, né? Eu fico aqui pensando que o grande dilema desse momento, e você falou muito interessante pensar o que é reconceituar o que é estar junto, né? Agora, a questão tecnológica, né, Wallace? Que é uma... Para quantos, né? O acesso ainda é uma coisa que preocupa, né? Quantos terão acesso a esse mundo novo? Esse mundo novo, ele é... Quantos a gente vai levar? Né? Se a gente Por isso que a sozinho, distopia continua. Por isso que a distopia continua, porque o fosso social ele vai aumentar. Nós teremos, a partir de agora, uma grande massa de pessoas que estão fora, literalmente fora, dessas possibilidades de acesso mesmo. Agora, aí é que entra a ação governamental, né? O Estado precisa tomar para si a responsabilidade de
propor políticas públicas voltadas para o acesso e a democratização do acesso. Então, isso é uma responsabilidade do Estado, é para isso que a gente paga imposto, inclusive. Eu Isso não é uma acredito em demanda da Estado mínimo, eu acredito sociedade, em Estado né? eficiente, né? Então, essa é uma das funções do Estado. E aí, por exemplo, eu vejo, a minha companheira, ela é orientadora de escola hoje, e eu vejo ela fazendo as reuniões na escola. Uma das grandes dificuldades tem aluno que não está conseguindo fazer a tarefa de casa, não está conseguindo fazer o que o professor propõe, porque tem um celular em casa, olha, parece utopia, Quatro, não é? cinco pessoas, sim. E esse celular, ele é pré-pago. Esse celular, ele é pré-pago. A mãe coloca R$ 20 por mês nesse celular. O que você faz com R$ 20 acessando a internet? Não consegue fazer nada. Aí a gente está criando um déficit de aprendizagem, porque assim, o aluno não consegue fazer as tarefas, ele fica devedor, aí o professor precisa intervir, aí a escola não sabe o que fazer, isso está criando um grande problema. Então, vou frisar de novo, isso é responsabilidade do Estado. O Estado precisa pensar políticas públicas para a democratização do acesso. Isso é fundamental, porque senão o futuro distópico ele vai ser para a elite, né? E a grande massa vai ficar de fora dessa revolução. Isso é muito interessante quando você fala Estado. Vou repetir uma frase, que eu não sei se eu já te contei isso uma vez. A gente esteve na Espanha, quando a gente entrou no táxi, em pleno 2010, em plena crise, o auge da crise, né, econômica da Espanha, que, enfim, pegou o mundo inteiro, mas que a Espanha foi talvez o país mais afetado naqueles anos ali. Depois ele chegou na gente, né? A marola chegaria aqui, né? Como Chegaria. mas aí a gente perguntou para um taxista assim, como que vocês estão, não sei o quê, como é que está o governo? Ele olhou e disse, governo? Aquele jeito espanhol, né? Governo sou eu sou o governo. E é importante a gente começar a pensar nisso, né? O governo somos nós, né? E, por exemplo, como essa lei Aldir Blanc parte de uma demanda popular, outras devem partir, né, Wallace? A gente aqui no Instituto Federal, porque a gente agora está em casa, né? Mas para a gente voltar, a gente viu isso, né? Cada aluno, as demandas, inclusive com empréstimo de computador, para a gente ter certeza que todos conseguiriam estar juntos, né? Que a gente conseguiria garantir isso. Então, a direção tomou o cuidado de verificar a verba, ver onde a gente tinha... As escolas tiveram custos reduzidos, né, de água, de luz, de telefone, que isso passou para a gente, né? A verdade é que nós aqui estamos arcando com esses custos, na verdade. A marola chegou no andar de baixo, né? Chegou no andar de baixo. Inclusive, uma coisa que se tem questionado mas quem não tem computador adequado vai ter linha de financiamento para pessoa? Não vai, você vai ter que se virar. Então, enfim, né? São essas coisas. Mas a gente entender que a gente precisa parar e pensar como é que a gente pode fazer para influenciar nessas esferas. Sim. E exigir essas mudanças que nós queremos. Eu acho que isso parte principalmente da gente, dos formadores de opinião, de quem está envolvido com academia, de quem está envolvido com movimentos sociais. Por quê? Porque eu fico imaginando lá a Dona Maria, o seu José, né, que estão preocupados, por exemplo, em onde deixar o filho para poder sair para trabalhar, e saindo para trabalhar correndo o risco de pegar contaminação, saindo para trabalhar sem saber se vai ter emprego amanhã, dependendo de cesta básica, porque a coisa está apertada. E aí o seu José e a Dona Maria, eles não vão se mobilizar socialmente para fazer reunião, para se organizar em forma de fórum. Não vão, porque as demandas deles são daquela base da pirâmide, são demandas de necessidade vital da vida, de sobreviver primeiro. Então, assim, uma grande camada da população não vai se mobilizar mesmo, porque estão tentando sobreviver a uma doença que mata de forma cruel e sobreviver a uma economia que está se esfacelando. Agora, quem que pode se mobilizar a favor ou pró essa grande parte da pirâmide social que não consegue sair do lugar? Os formadores de opinião. Eu acho que sim. Os acadêmicos, os professores, os artistas.
E está na nossa mão, entendeu? Está na nossa mão se mobilizar e fazer pressão, porque Estado somos nós, Sim. né? Mas o Estado está representado, nós escolhemos representantes e nós temos que pressionar esses representantes que a gente escolheu. Via mobilização popular mesmo, não tem outro caminho. Porque se depender do governo estabelecido, como a parte física do Estado, ele não faz nada, ele apenas gerencia a verba, né? Como o nosso governador gosta de dizer, ele é gestor, ele é administrador, enfim, é uma palavra bonita, mas não basta para um governador ser apenas gestor e cuidar apenas do dinheiro, ter apuro com o dinheiro público. Não basta apenas isso, porque o Estado não é uma empresa. O Estado não é uma empresa. O Estado não visa lucro. O Estado não visa lucro. O Estado ele recebe os impostos para poder devolver para a população em forma de bens, em forma de esgoto, saneamento básico, de impulso para a microeconomia, em forma de empréstimo para empreendedores, microempreendedores. O Estado ele facilita a fruição dos bens, entendeu? Então não tem outra função. Então não basta apenas ser um bom gestor, você precisa entender essas diferenças que há desses públicos. Você precisa ser proativo. Você precisa ser um ator proativo no meio dessa coisa, né? Conhecer quem é esse povo, desse estado, dessa cidade, né, desse país, em sua singularidade, sim, porque o que a gente tem é diversidade, né? Sim, sim. E não nos falta diversidade. Eu adorei o nosso bate-papo, a nossa conversa, acho que a turma vai curtir muito também. Quero saber se você quer falar mais alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você acha que seria importante falar sobre essa coisa de gestão de projetos, que é o nosso tema de hoje. Eu penso assim, eu acho que... eu fiz administração de empresas, fiz pós-graduação em gestão de ONGs. Claro que são áreas em que a gente trabalha muito com demanda social, né? Nem sempre é isso. Às vezes eu posso ser um profissional que estou trabalhando numa fábrica de sabonete, numa fábrica de calçado. Mas eu acho que, primordialmente, a gente precisa sempre ser proativo. Embora o modelo vertical e hierárquico ele ainda exista dentro das empresas, né? Eu penso que a gente não deve ficar esperando que o chefe, que o nosso superior imediato, nos cobre para fazer alguma coisa. Eu acho que, como profissional, é buscar proatividade sempre. É propor novas ideias, é propor gestões diferenciadas, eu acho que isso é possível. Propor modelos inovadores de avaliação de equipe, avaliação de projeto. Eu acho que isso parte de um desejo. Eu acho que, como profissional, a gente tem sempre que ser inconformado. A gente não pode estar na rede de proteção, de segurança, nunca. A gente tem que estar sempre na berlinda e pensando, puxa, se eu não for inovador, se eu não for proativo, eu posso estar na rua amanhã. Então, eu preciso pensar, preciso colocar a cabeça para pensar e provocar meu chefe. Olha que palavra legal. Não é o chefe que tem que me cobrar, eu que tenho que provocar ele. E muitas vezes fazer ele sair do lugar de conforto dele também. É uma mudança de paradigma importante. E muitas vezes isso se dá com gestão de projetos, de bons projetos, de projetos que tenham boas ideias, que contribuem para o bom andamento da empresa, né? É um pouco isso que eu tenho para colaborar com vocês. Sejam proativos, pensem na frente, pensem sempre 2 passos à frente, isso é importante. Ótimo. Eu vou só parar a nossa gravação e aí a gente se despede direitinho, peraí. Tá bom.